Oligodendroglioma. Você sabia que tem um tumor cujo diagnóstico é feito a partir de alterações genéticas específicas? Fica aqui nesse vídeo que a gente vai descobrir quais são essas alterações genéticas. Além disso, a gente vai falar um pouco sobre como é feito o diagnóstico do oligodendroglioma e como são as alternativas terapêuticas e também o prognóstico dele. Então, o que é oligodendroglioma? Essa palavra difícil aí, esquisita. Oligodendroglioma são tumores primários cerebrais. Então, diferente das metástases, que elas vêm de outros lugares do corpo, por exemplo, de mama, pulmão, o oligodendroglioma, ele já começa no cérebro. Então, ele vem aí de células da glia, que são aquelas células que dão sustentação aí ao cérebro. Elas têm algumas funções dentro aí para dar sustentação aos neurônios, por exemplo. E ele vai ser uma proliferação dessas células e ele já vai começar ali no cérebro, diferente das metástases. E os oligodendrogliomas, eles são diagnosticados geralmente a partir de um exame de imagem. Geralmente é feita uma ressonância cerebral ou uma tomografia, já vai gerar uma suspeita, mas a ressonância cerebral é o exame aí que vai gerar uma suspeita diagnóstica. Porém, o diagnóstico definitivo dos oligodendrogliomas e dos gliomas em geral, eles são feitos a partir da anatomia patológica. O que é a anatomia patológica? A anatomia patológica é a análise das lâminas. Então, é feita uma cirurgia, seja uma biópsia ou uma ressecção, e é feita uma análise dessas lâminas. O patologista, que é o médico que analisa essas lâminas, ele vai ver a morfologia desse tumor. Então, quais são essas características aí? E ele vai ver, isso daqui parece mais com esse tipo de tumor ou com esse outro tipo. E ele vai fazer algumas marcações. Essas marcações iniciais, elas são chamadas de imunohistoquímica e elas já podem nos dar um direcionamento para se isso realmente é um tumor primário cerebral e para se ele já tem algum marcador de alguma origem, se isso realmente é um glioma ou se isso, por exemplo, é um oligodendroglioma. A gente já pode ter algumas dicas. E como será que a gente já pode direcionar e ser mais específico para dizer que isso realmente é um oligodendroglioma? A gente tem imunohistoquímica para um marcador que é muito importante no mundo dos gliomas, que se chama marcador do IDH, que é isocitrato desidrogenase, que é a mutação que está presente nos gliomas IDH mutados, que a gente vai ter dois tipos, que é o oligodendroglioma e o astrocitoma. E no caso do oligodendroglioma, a gente vai ter a codeleção 1p19q. Essa é a mutação que vai definir o diagnóstico do oligodendroglioma. Além disso, a gente tem a morfologia, que o patologista ele vai ver e vai falar, realmente, a gente tem uma morfologia, ou seja, esse tumor ele parece um oligodendroglioma ali nessa análise da histologia, mas com a presença da mutação do IDH e da codeleção 1p19q, que é uma mutação genética que é vista a partir de testes moleculares complementares, a gente fecha o diagnóstico desse tumor. Mas, como é feita e como é levantada essa suspeita de um oligodendroglioma, para que seja feito um exame de imagem, uma ressonância, e seja feita uma cirurgia, uma biópsia, para que a gente faça esse diagnóstico? Quais são os sintomas desse paciente? Geralmente, os pacientes com um glioma difuso, ou seja, com oligodendroglioma ou com astrocitoma, esses pacientes, muito frequentemente, vão ter uma crise epilética. Seja uma convulsão, que é popularmente dita, ou uma crise focal, que ela pode se manifestar dependendo da área do cérebro em que esse tumor está. Essa crise focal pode se apresentar com uma manifestação específica. Por exemplo, vamos usar o nosso modelo de cérebro aqui. A gente tem um tumor. Se ele estiver perto da área motora, por exemplo, ele pode se apresentar. Aqui a gente tem o lobo frontal, a gente tem o córtex motor primário. Se ele estiver perto da área motora, ele pode se apresentar com uma crise focal motora.
Porque uma crise epilética é uma manifestação elétrica do córtex cerebral que vai gerar um sintoma. Então, se a gente tem um tumor perto do córtex motor, a gente pode ter um sintoma motor, por exemplo. Então, a gente pode ter crises epiléticas focais ou crises epiléticas que vão virar bilaterais, quando elas vão ir para os dois hemisférios. Então, pacientes com tumores cerebrais, principalmente gliomas difusos, eles vão ter crises epiléticas que são focais e que podem ir para o outro hemisfério também. Pacientes com oligodendroglioma frequentemente têm crises epiléticas por dois motivos. O primeiro é que os oligodendrogliomas, eles invadem o córtex cerebral. E o córtex cerebral é a camada mais superficial do cérebro. Então, é a camada mais de fora. E o córtex cerebral é onde estão os neurônios. E os neurônios são os responsáveis pelas descargas elétricas. Dessa maneira, pacientes com oligodendrogliomas apresentam uma frequência de crises elevadas. Além disso, pacientes com oligodendroglioma, como eu já mencionei, apresentam a mutação do IDH. A mutação do IDH, por mecanismos intrínsecos, ela gera um aumento de crises epiléticas. Por isso, também os pacientes têm um motivo a mais para ter crises epiléticas. Por isso é tão importante os pacientes com gliomas difusos IDH mutados, especialmente com oligodendrogliomas, precisam de um acompanhamento próximo com um neurologista para segmento de crises epiléticas. Como é feito o tratamento desses pacientes? A primeira parte do tratamento envolve a cirurgia. A neurocirurgia tem dois objetivos principais. O primeiro é diagnóstico, então a gente obter um bom material para análise do tecido e, se possível, fazer testes moleculares nesse tecido e também a gente conseguir tirar o máximo de tumor possível sem causar um prejuízo funcional a esse paciente. Os outros pilares do tratamento envolvem radioterapia, quimioterapia e hoje a gente tem a possibilidade de uma terapia com inibidor de DH, que é uma terapia que é direcionada para pacientes com gliomas IDH mutados. A decisão sobre observar um paciente após a cirurgia, entrar com inibidor de DH ou até lançar mão de radioterapia mais quimioterapia é uma decisão que envolve discussão multidisciplinar e é uma decisão individualizada. Cada paciente tem um tratamento individualizado com base na sua doença, nos seus sintomas e é um tratamento personalizado. Porque hoje nós temos mais estratégias, mais tecnologias para que a gente possa dar um melhor tratamento para cada paciente. E como que é o prognóstico e evolução desse paciente? A gente sabe que, infelizmente, os gliomas difusos ainda não têm cura, porém, o oligodendroglioma ele tem uma boa evolução se comparado com os outros gliomas difusos. Dessa maneira, o tratamento ele deve ser priorizado à qualidade de vida dos pacientes e, em relação ao astrocitoma e o glioblastoma, o oligodendroglioma ele apresenta um melhor prognóstico. Porém, essa avaliação prognóstica ela deve ser sempre individualizada com base no grau do tumor e também na extensão da cirurgia, nos déficits neurológicos e exame físico do paciente. O oligodendroglioma, então, é um tumor cerebral primário que é definido por alterações moleculares e o tratamento dele é multimodal. Ele envolve muitas modalidades que são definidas com base em características clínicas dos pacientes. O principal sintoma dos pacientes geralmente são crises epiléticas, o que exige um segmento clínico de perto desses pacientes e sempre lembrando que cada tratamento deve ser feito com base em cada sintoma e com as especificidades de cada paciente.